E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo. Bora aí reagir a um vídeo aí do Hora da História. Vamos estar conferindo aí a história completa do Avatar, a Lenda de Korra. Eu já tenho alguma ideia do que acontece aí por causa dos vários vídeos que a gente já viu, os raps também que a gente acompanhou sobre essa obra. Mas vamos ver aí com o nosso amigo aí, Hora da História, que conta muito bem e tá finalizando aí de uma vez por todas aí um pouquinho mais, fechando as lacunas do que a gente podia ter dúvida desse desenho, né? Galera, então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e bora aí conferir esse trabalho aí, beleza? Então já vamos de play! Com a morte de Aang, o espírito do Avatar seguiria com seu ciclo contínuo, reencarnando em algum dobrador de água. A Lotus Branca, que já estava encarregada pelo Aang de ir atrás desse novo Avatar, logo conheceriam a pequena e explosiva Avatar Korra. Eu sempre achei engraçada essa barriga dela aí. A capacidade de dobrar a água, o fogo e a terra. Só que o ar sempre foi um problema para ela, assim como a dificuldade do Aang em dobrar o fogo. Afinal, eram elementos que destoavam da sua personalidade, e não existia ninguém melhor para treiná-la senão o próprio filho do Aang, o Tenzin. E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que aconteceu na história entre a lenda de Aang e a lenda de Korra, eu expliquei lá no final do vídeo da cronologia de Aang. Então se você ainda não assistiu, volta lá assistir, são acho que os últimos 10 minutos, e você estará pronto para entender um pouco melhor esse vídeo. Quando o Tenzin chega para começar o seu treinamento, ele tem que voltar diretamente para a Cidade República para resolver uns BOs lá políticos. Só que a Korra já estava explodindo de ansiedade e ela não queria mais esperar para começar o seu treinamento. Então ela, com a Naga, sua urso polar cachorro, vão até a Cidade República sozinhas em busca do Tenzin. Só que claro, ela ia acabar em alguma confusão. Ela tenta impedir os ladrões lá, mas tudo acaba muito mal, ela acaba destruindo muito a cidade e ela acaba lá na cadeia com nada mais, nada menos do que a própria Lin Beifong, a filha da Toph, que sucedeu a sua mãe como chefe de polícia da cidade. Então ela dá um leve puxão de orelha nela e acaba sendo liberada. Só que ao invés de chegar até o Tenzin, ela acaba se deparando com um campeonato de dominação profissional. Um esporte extremamente interessante de luta e dominação de território, composto por 3 dobradores, um de cada elemento: água, fogo e terra. Afinal, nessa época é apenas o Tenzin e seus filhos que sabem dobrar o ar. E lá ela acaba se encontrando e fazendo parte do time Furões de Fogo, composto pelo Mako, o capitão e dobrador de fogo, que é todo sério e centrado, e também o seu irmão Bolin, o dominador de terra, super descontraído e bobão. A Korra tem um pouco de problema no início, mas logo ela se acostuma e ajuda o time a avançar cada vez mais no campeonato. Até mesmo o Tenzin fica empolgado com esse esporte. O problema é que todos ali estavam muito quebrados e sem dinheiro, e por isso o Bolin acaba aceitando uma grana dos Ameaças Tripla, que é uma das gangues da Cidade República, e claro que isso seria uma enrascada. Em busca dele, a Korra, junto com o Mako, acabam se deparando pela primeira vez com os Ki Bloqueadores, lutadores capazes de bloquear o poder da dobra por um determinado tempo, e esses faziam parte dos Igualitários, que é uma organização de revolucionários radicais liderados pelo sinistríssimo Amon. E eles acreditavam que a existência dos dobradores fazia a sociedade ser injusta. Afinal, os dobradores tinham muito mais direitos e também muito mais poder sobre os não dobradores. E o que eu acho mais legal em Avatar, a Lenda de Korra, é que a maioria dos antagonistas vem com uma ideia que em si não é algo errado. A luta dos igualitários tem uma premissa muito real. O problema é a forma que eles fazem isso. Mas todos os vilões, vocês vão ver mais pra frente, eles sempre trazem algo que te faz questionar. Você olha e fala, é real, ele não tá completamente errado. Tanto é que o Hiroshi Sato das Indústrias Futuro teve a sua esposa assassinada por dobradores e ele não pôde fazer nada para isso. E isso acabaria criando um ressentimento tão grande nele que ele acabaria indo para o lado dos igualitários, criando máquinas, armas e tecnologias avançadas que ajudariam eles na sua revolução. E a própria Korra ficou bem desconfiada dele, o que acabou em uma investigação policial que desmascarou seus verdadeiros motivos. E depois de lutar muito contra os seus robôs, a própria Asami acaba eletrocutando seu pai, dando a chance deles fugirem.
E logo depois disso, a Lin Beifong acaba renunciando seu cargo como chefe da polícia da cidade. E é aí que entra o Tarlok, um maluco que representa a tribo da Água do Norte no Conselho da República Unida, que aproveita a saída da Lin para ganhar protagonismo dentro da polícia, ganhando cada vez mais o controle da própria cidade república, impondo leis extremamente opressoras com a desculpa de estar combatendo os igualitários. E por desobedecerem essa lei, quase todos foram presos, menos a Korra, que claro foi lá tirar satisfação com o Tarlok de tudo que ele estava fazendo. E assim eles começam uma batalha que acaba revelando o seu verdadeiro poder. O Tarlok era capaz de dominar o sangue. E isso porque nem era lua cheia. Com esse poder poderosíssimo, ele consegue conter a Korra, sequestrar ela, prendê-la e levá-la para fora da cidade. Ele tentaria mentir para todo mundo, mas logo ele seria descoberto. Liderados pela Lin, eles tentam deter o Tarlok, mas no final quem realmente acaba detendo é o próprio Amon, que tira os seus poderes, derrotando de uma vez por todas. Só que esse problema seria resolvido para entrar um ainda maior. Os igualitários começam seus ataques para dominar a cidade república. E eles conseguem fazer isso graças à tecnologia do Hiroshi Sato e dos seus poderosíssimos robôs. Sem contar com um grande poder do Amon também, né? Ele que estava indo atrás do Tenzin na Ilha do Templo do Ar, acaba sendo atrasado pela Lin Beifong e sacrifica, sendo pega pelo Amon e perdendo seus poderes, enquanto os outros conseguem fugir da ilha. A Yapema, que é a esposa do Tenzin, acaba dando à luz ao seu quarto filho, Rohan. O Tenzin estava realmente empenhado em continuar a sua linhagem. E nesse meio tempo eles conseguiram pedir ajuda à força militar da Nação do Fogo, que estavam chegando com suas tropas lideradas pelo Airo, o general das Forças Unidas e neto do Lord Zuko. E sim, esse nome foi em homenagem ao Airo que a gente tanto ama. Só que o Amon já sabia de tudo e preparou um ataque aéreo que dizimou aquela tropa. A Korra acaba salvando o Airo e agora eles têm que pensar em outras maneiras de derrotar o Amon. E dessa forma, quando a Korra e o Mako estão indo atrás dele, eles acabam encontrando o Tarlok, que estava preso pelos igualitários. E é aí que ele revela toda a verdade. Ele era irmão do Amon, que na verdade se chama Noatake, e os dois desde muito pequenos foram ensinados a dobra de sangue pelo seu pai Yakone, que antigamente era um criminoso extremamente perigoso para a cidade república, porque ele conseguia dobrar o sangue de uma forma jamais vista. Em seu próprio tribunal ele conseguiu dobrar o sangue de todo mundo, mas acabou sendo capturado pelo próprio Aang, que tirou seus poderes assim como ele tinha feito com o Ozai. E por isso ele treinava seus filhos, para um dia eles vingarem o que o Avatar Aang tinha feito com ele. Só que os seus métodos extremamente opressores fizeram com que o Noatake se voltasse contra ele, dobrando o seu sangue e fugindo. Desde então os dois irmãos seguiram por caminhos diferentes. E com essa informação agora o plano da Korra era expor para os outros igualitários a verdadeira identidade do Amon, afinal ele também era um dobrador. Só que não deu muito certo e para piorar ele tinha sequestrado o Tenzin e a sua família, e ele estava prestes a extinguir a dobra de ar novamente no mundo. Só que aí a Korra e o Mako entram em batalha com ele, e novamente ela não consegue derrotá-lo porque ele também dobra o sangue, imobilizando ela e todos os seus poderes. Só que quando ele estava prestes a matar o Mako, nesse momento de desespero ela consegue dobrar o ar. Afinal o Amon não tinha tirado isso dela porque ela não sabia dobrar ainda. Então ele acaba caindo dentro da água, quase se afoga, perde toda a sua cicatriz falsa, que na verdade era tinta, e acaba dobrando a água para se salvar, revelando para todos ali que ele era sim um dobrador. Agora, sem mais nenhuma credibilidade, ele resgata o seu irmão e eles fogem de barco na esperança de começar uma vida nova. Porém o Tarlok sabia que aquilo jamais daria certo. Usando uma das luvas de choque dos igualitários, ele explode o barco com os dois dentro. Porém a Korra continuava sem os seus poderes de dobra. Depois de muitas tentativas falhas, ela acaba conseguindo se conectar com o seu lado espiritual, conversando diretamente com o Aang, que dá os seus poderes de volta e ainda por cima a ensina a devolver os poderes de outras pessoas. E dessa forma ela devolve os poderes para a Lin e para todo mundo que o Amon retirou. E assim estava tudo em paz, e a Korra acaba viajando até a tribo da Água do Sul para participar do Festival dos Espíritos da Geleira, e seu objetivo era treinar depois com Tenzin no Templo do Ar do Sul. Só que lá ela acaba conhecendo seu tio, o Nalak, que enche a cabeça dela de minhoca, dizendo que a tribo da Água do Sul estava desequilibrada
espiritualmente por conta do seu pai, o Tonraq, que era o líder dali e supostamente tinha queimado uma floresta espiritual. E mais tarde aparece um espírito super raivoso que ninguém consegue deter, nem mesmo a Korra no modo Avatar, até que o Nalak usa uma técnica que só ele sabe que consegue deter aquele espírito. E dessa forma ele convence ela a treinar com ele, jogando o Tenzin para escanteio e literalmente mandando ele embora. Coitado. Só que o único interesse do Nalak era usar a Korra para abrir o portal espiritual do sul. E inventou toda essa historinha aí para convencer ela a fazer isso. E sim, ela acaba fazendo. Só que quando ela volta para a cidade, as tropas do norte, comandadas pelo Nalak, estão chegando ali na tribo da Água do Sul. E ele dizia que aquilo era para ajudá-los naquela situação, sendo que na verdade ele só queria começar uma guerra civil, porque a tribo da Água do Sul e do norte trocam farpas há muito tempo. Então alguns rebeldes do sul tentam sequestrar o Nalak. E isso faz com que o próprio Tonraq seja julgado na justiça e declarado culpado. Só que a Korra mete o louco e vai atrás desse juiz e consegue fazer com que ele revele toda a verdade. De que ele foi comprado e tudo desde o início era um plano do Nalak. Assim ela tenta libertar o seu pai, mas não consegue. Então vai até a Cidade República para pedir ajuda ao presidente Raiko. O que também não dá certo, porque ele quer se manter neutro nessa situação. E enquanto isso, o Bolin com a Sami acaba fechando uma parceria com o milionário Valric, que compra parte das indústrias Futuro, que já estava falindo, em troca dele poder dirigir um filme que era quase uma réplica do que eles estavam vivendo. E nessa aí, o Bolin acabou virando um astro de cinema. Então a Korra decide ir até o Príncipe Zuko para pedir ajuda para ele, porém no caminho ela é interceptada por Desna e Eska, que perseguem ela, além de um gigante espírito maligno, que acerta a Korra e ela acaba acordando numa ilha da Nação do Fogo sem nenhuma memória de quem ela é. Então, numa viagem em busca da sua identidade, ela acaba se conectando com o One, o primeiro Avatar, e aprende a história de como ele se tornou o primeiro Avatar, unindo sua alma ao espírito de Raava. E se vocês quiserem saber dessa história com detalhes, voltem lá pro meu vídeo da história completa de Avatar, a Lenda de Aang, que eu explico lá bem no comecinho mesmo. E aí que a gente entende que o verdadeiro plano do Nalak era usar a Korra para abrir o portal, para chegar até o mundo espiritual e libertar o espírito do Vato, se tornando uma espécie de Avatar invertido. Então quando a Korra recupera suas memórias, ela vai diretamente até o Tenzin, para ele ajudá-la a se conectar com o mundo espiritual. Porém ele não tinha muita experiência e habilidade com isso, e quem ajuda ela é na verdade a sua filha, a Jinora. E lá no mundo espiritual ela acaba ficando perdida e com medo, até que ela se encontra com o próprio Iroh. Nessa cena. E ele consegue acalmá-la e mostrar pra ela quem ela verdadeiramente é. Enquanto isso, a Jinora foi até a biblioteca de Washington e lá ela descobre que o Vato na verdade está preso dentro do mundo espiritual na Árvore do Tempo. Só que tudo aquilo era uma armadilha e o Nalak acaba capturando ela. E com isso ele a usa como chantagem para a Korra abrir a prisão de Vato, que inicia seus planos de dominação do mundo, fundindo seu espírito ao do Nalak. A Korra tenta impedir isso, porém ela não é capaz. E em um momento de vulnerabilidade, o Vato consegue arrancar o espírito de Raava de dentro da Korra, quebrando a sua conexão com o espírito Avatar de forma lenta e dolorosa, uma das cenas mais tristes desse desenho. E agora, desolada, tudo parecia não ter mais salvação. Até que o Tenzin com seus irmãos encontram a Jinora e também a Korra. A Kai acaba ajudando a Korra a se recuperar e buscar dentro dela uma conexão com seu espírito. E por meio dessa meditação ela consegue se transformar em um grande espírito azul que volta à realidade e luta contra o Vato. E vamos lembrar que no universo Avatar, o bem e o mal sempre coexistem. Então Raava de alguma forma ainda vivia dentro do Vato. Então depois de muita luta, a Jinora consegue resgatar o espírito de Raava. Né, cara? E a Korra consegue usar a técnica do próprio Nalak para conseguir detê-lo, voltando assim para o mundo espiritual, usando o restinho da convergência harmônica para conseguir se fundir novamente com Raava e reestabelecer sua conexão com o espírito Avatar. E com tudo isso resolvido, ela chegou em um dilema. Ela deveria ou não manter os portais para o mundo espiritual abertos? Será que a escolha do primeiro Avatar One foi correta? Então ela decide manter os portais abertos. De agora em diante, os humanos deveriam aprender a conviver junto com os espíritos. Mas
Mas é claro que isso não daria muito certo. Os espíritos acabariam invadindo a cidade, crescendo seus cipós por ali, o que irritou muitas pessoas que viviam ali. Então, mesmo salvando o mundo, a Korra nesse momento estava sendo completamente odiada. Tanto que o próprio presidente acabou banindo a Korra da cidade República. Só que com essas mudanças no mundo espiritual, algo muito interessante aconteceu na realidade. Pessoas por todo o planeta começaram a dobrar o ar. Inclusive o Bumi, que merecia muito saber isso mesmo. E dessa forma, liderado pelo Tenzin, eles começaram a viajar o mundo em busca de outras pessoas que também começaram a dominar o ar, para que assim ele conseguisse restaurar ainda mais a cultura tradicional desses dobradores. Só que nem tudo eram flores. Um prisioneiro extremamente perigoso chamado Zahir desenvolveu também esses poderes e ele usou isso para conseguir escapar. E ele era na verdade um membro da Lotus Vermelho, mesmo sem nenhum poder, ele já era super apelão. E agora com ele foi capaz de ir atrás e resgatar todos os seus companheiros, reunindo novamente essa organização anarquista que tinha como objetivo ver o mundo sem nenhum tipo de liderança ou hierarquia. Né? Já o time Avatar acaba indo para o reino da Terra atrás dos dobradores de ar, só que eles não os encontram, apenas um menino chamado Kai. Aí eles chegam até Ba Sing Se, o Bolin e o Mako acabam conhecendo uma linhagem da sua família que eles nem sabiam que existiam, e depois descobrem que a rainha estava capturando esses dobradores de ar, meio que para formar um exército. A Jinora, com a sua projeção astral, consegue descobrir onde eles estão e consegue libertar todo mundo dali. Só que a rainha viu isso como um ato de querer iniciar uma guerra. Essa véia é bem doida mesmo. O Tenzin então pega esses novos dobradores e começa a treiná-los. Enquanto isso, a Korra continua sua busca indo para Zaofu, uma cidade de dobradores de metal fundada pela Su, a outra filha da Toph. E a filha dela, a Opal, era uma nova dobradora de ar. E no tempo que eles ficaram lá, Su decidiu ensinar a dobra de metal para a Korra e para o Bolin também. Só que as coisas começaram a ficar bem tensas, porque a Lin e a Su não se davam nada bem, elas não se falavam há muitos anos. Incrível, tinham muitos assuntos pendentes para resolver. A Lin tentou de tudo, mas o que realmente resolveu foi as duas entrarem na porrada. Clássico de dobradores de terra mesmo. E com as bases feitas, a Opal acaba decidindo ir junto com eles treinar no Templo do Ar. Só que lá, meus amigos, a coisa estava ficando feia, porque o próprio Zahir, agora todo careca, se infiltrou lá no templo dizendo que ele queria ser um aprendiz. Só que na verdade ele só queria ir atrás da Korra mesmo. Só que a Kai acaba reconhecendo ele e os dois brigam, mas ele consegue fugir com a informação de que a Korra estava em Zaofu. E dessa forma ele com seus companheiros vão até lá e quase conseguem capturar a Korra. Só que a segurança daquela cidade era tão avançada que era muito estranho eles conseguirem invadir e também escapar do jeito que eles fizeram. E assim eles descobrem que o Ai Wei, o conselheiro direto da Su, era um infiltrado trabalhando diretamente para o Zahir. Só que quando eles descobrem isso, ele também consegue fugir. E a Korra decide procurá-lo, se conectando com o mundo espiritual. Só que quem acaba aparecendo por lá é o próprio Zahir, que confronta a Korra e explica todos os motivos da Lotus Vermelho, que todos os líderes daquele mundo deveriam cair, inclusive o próprio Avatar, e que só assim o mundo seria verdadeiramente justo e equilibrado. Só que todo esse papinho era só uma distração para eles conseguirem capturar o seu corpo na vida real. Então quando ela acorda, ela está completamente presa, e quem havia capturado era a rainha da Terra, que estava trabalhando junto com a Lotus Vermelho. Só que quando ela terminou de fazer o que eles queriam, claro que eles se rebelaram contra ela. O Zahir finalizou tirando todo o seu ar, derrubando a rainha e também os muros de Ba Sing Se. Só que não deu nem tempo da Korra ficar sabendo dessa história, que a Lotus Vermelha já estava lá no Templo do Ar do Sul. Os dominadores de ar tentam resistir, porém acabam derrotados e capturados. E nessa situação a Korra decidiu se entregar em troca dos prisioneiros, afinal o que eles queriam realmente era o Avatar. Só que claro que nada seria fácil assim. O resto do time Avatar foi atrás de conseguir resgatar os outros membros, e no meio disso o Bolin descobriu que ele consegue dobrar a lava, salvando assim o Tenzin e depois escapando com o Kai, que tinha se safado lá no ataque do Templo do Sul. Eles também quase conseguiram resgatar a Korra das mãos do Zahir. Só que do nada o humano simplesmente começou a voar. E eu sei que muita gente não gostou disso, mas eu acho que até que faz sentido. Se você conseguir dobrar o ar à sua volta de uma maneira que consiga deslocar
deslocar o seu próprio corpo, eu acho que seria possível sim um dobrador de ar conseguir voar. Mas enfim, né, logo depois disso, quando a Pelin está prestes a dar um ataque de combustão, esse cara tá muito melhor que qualquer monge que lá treinou o Aang, derrotando o primeiro membro da Lotus Vermelho e deixando o Zahir levemente abalado. E agora que ele finalmente está com a Korra em suas mãos, ele injeta um veneno com uma espécie de metal líquido nela, para que assim ela seja forçada a entrar no modo Avatar, e seu plano seria matá-la nesse estado, porque dessa forma seria encerrado o ciclo de reencarnações do Avatar. E no meio do seu estado Avatar, ela consegue se libertar e ir pra cima meter a porrada no Zahir. Porém ela estava meio debilitada pelo veneno, então ela não estava conseguindo derrotá-lo. E para que isso finalmente fosse feito, a Jinora comanda um grande movimento de dobração de ar, dando chance deles finalmente conseguir prendê-lo. Já a Korra, coitada, estava agonizando. Ela estava literalmente quase morrendo. Até que a Suinha aparece e consegue tirar aquele veneno de metal de dentro dela. Isso a salvou da morte, porém ela continuou muito mal. Ela teve que ficar em uma cadeira de rodas completamente devastada. A notícia boa é que nesse mesmo dia a Jinora recebe as suas tatuagens, representando a sua plena dominação do ar depois dos feitos dela naquele dia. E 3 anos se passaram e algumas coisas mudaram. O Mako foi promovido a guarda-costa do príncipe do Reino da Terra, esse moleque bobo e irritante. E o Bolin estava trabalhando diretamente para a Kuvira, que era a filha adotiva da Suin, capitão da cidade de Zalfu, e atualmente quem liderava ali o Reino da Terra, enquanto eles não tinham outro substituto para o trono. E ela não estava nem um pouco contente com a ascensão do príncipe Wu ao poder. Afinal, ele era mole demais e ela acreditava que o Reino da Terra precisava de alguém com pulsos fortes para governá-la. Mas enfim, os danos que o Zahir deixou na Korra eram gigantescos. Ela passou 2 anos no sul se cuidando e tratando junto com a Katara, até que ela decidiu que iria voltar para a cidade república para ficar perto dos seus amigos, na esperança de que isso iria ajudá-la. Porém não foi nada assim. Ela nunca nem chegou à cidade república. Ela estava sofrendo um dilema de que ao mesmo tempo que ela era o Avatar, ela estava muito fraca até mesmo para proteger qualquer pessoa, e isso é um dos deveres do Avatar, além também de não conseguir se conectar espiritualmente com seus antigos espíritos, e ainda tinha alucinações do seu eu do passado no modo Avatar, toda perturbada e sinistra. E assim ela decide mudar de visual, cortando o seu cabelo e indo até o mundo espiritual em busca de respostas e soluções para os seus problemas. E nessa sua saga, um espírito acaba levando ela para um lugar e ela acaba acordando em nada mais, nada menos do que na presença da Toph Beifong. Ela que estava super velha, mas não mudou nem um pouco do que ela era antes. E logo ela percebeu que a Korra continuava enfraquecida, porque ainda tinha resquícios do veneno de metal dentro dela. E ela até tentou tirar esse metal, porém ela não conseguiu, porque ele estava associado com os traumas e o psicológico da Korra. Sendo assim, ela seria a única a conseguir eliminar aquilo do seu corpo, superando seus medos e seus traumas e dominando aquele metal. Só que ela não ficou nem um pouco feliz com essa notícia e até se irritou e brigou com a Toph. Enquanto isso, o Tenzin acaba descobrindo que a Korra está desaparecida já faz um bom tempo. O seu pai achava que ela estava na Cidade República, só que ela nunca apareceu lá, e o Tenzin achava que ela continuava lá no sul. Então ele acaba convocando os seus filhos, o Milo, a Ikki e a Jinora, que agora tem esses uniformes super descolados, a irem atrás da Korra. E depois de um tempo eles conseguem achá-la junto com a Toph. E dessa forma deu tempo para a Korra repensar tudo que ela estava fazendo e finalmente conseguiu extrair aquele metal que tinha dentro dela, restaurando o seu estado Avatar. E agora recuperada, ela vai atrás de cobrar a Kuvira, que nesse meio tempo, quando Wu foi ser declarado como novo rei, ela simplesmente se negou a passar esse posto para ele, começando uma espécie de regime totalitário onde todos do Reino da Terra deviam se curvar a ela e às suas leis. E esse seu plano já acontecia por baixo dos panos há muito tempo. E agora o único lugar que faltava ela dominar era sua própria terra natal, a cidade de Zalfu. Só que a gente tá falando aqui do clã de metal e talvez a cidade mais bem protegida do universo de Avatar. Ou seja, não seria tarefa fácil. Então para isso ela estava trabalhando junto com o Valric, que além de criar um exército de robôs, também estava trabalhando
trabalhando em uma arma que usava a energia espiritual para criar um ataque extremamente poderoso. E quando o Valric percebeu isso, ele até tentou pular fora, mas a Kuvira obrigou ele a continuar os seus experimentos. Como é que tá aprendendo? Mas enfim, quando a Korra se opôs a ela e lutou diretamente com a Kuvira, até que eles tiveram uma batalha bem acirrada. Mas a Korra ainda estava sofrendo com seus traumas por conta do Zahir. Ela não estava 100% boa da cabeça não. Isso infelizmente fez ela perder a batalha e Zaofu caiu sob o comando de Kuvira. E um detalhe que no meio disso tudo, o Bolin com o Valric conseguiram destruir aquele protótipo da arma dos espíritos. E por isso a Kuvira começou a cortar mais cipós lá da floresta dos espíritos. E isso ocasionou que esses cipós começaram a sequestrar diversas pessoas. Inclusive a Jinora, que foi lá tentar ajudar e acabou sendo pega também. Então a Korra tentou ir até o plano espiritual para ver se essas pessoas estavam lá, mas ela não estava conseguindo por conta dos seus traumas. E assim ela decide encarar frente a frente o próprio criador deles. Sim, ela foi ver o Zahir lá na prisão. E foi muito legal, porque apesar de ele ser maluco e extremista, os seus conceitos ainda são de igualdade, anarquia e tudo mais. Então, acima de tudo, ele odiava aquele regime totalitarista que a Kuvira estava impondo. E assim ele acaba ajudando demais a Korra, que finalmente parece ter superado tudo aquilo. Então ela volta e eles começam a bolar os planos para tentar deter a Kuvira e a sua arma espiritual, construindo mechas, evacuando a cidade, resgatando prisioneiros, e a Korra acaba voltando para o mundo espiritual para tentar pedir ajuda para os espíritos nessa batalha. Porém, isso não tinha nada a ver com eles, então eles não poderiam interferir. Sendo assim, eles teriam que achar um outro jeito. E a Kuvira, para mandar na coisa toda, só faltava ela conquistar o polo de todo aquele mundo ali, que era a Cidade República. E ela anunciou que se eles não se entregassem, ela ia usar a sua nova arma para tomar a força. Só que tava tudo muito em cima da hora e mal deu tempo deles conseguirem se preparar para isso. Logo ela estava com seu exército montado e simplesmente um robô gigantesco que soltava um tiro laser espiritual extremamente destrutivo. Só com algumas demonstrações eles viram que a coisa tava séria. Então, para tentar fazer uma chantagem ali, a Korra acaba capturando o Bataar Jr., que é o filho da Sul, porém ele trocou ela para ficar ao lado da Kuvira, que é a sua esposa. Só que quando ele tá ligando lá para pedir que ela pare o ataque, ela simplesmente usa aquela ligação para conseguir identificar onde eles estavam escondidos e lançar um ataque diretamente neles, pouco se lixando se era o seu marido ou não. Ela só pensava em obter cada vez mais poder e nada mais importava. A sorte é que eles conseguiram fugir, e o Bataar, claro, se arrependeu de tudo que ele tinha feito, porque ele viu que ele não tinha o menor valor para ela. E mesmo que tudo parecia estar acabado, eles continuaram a tentar bolar um plano para derrotá-la. E para isso, a Alien acaba libertando o Hiroshi Sato da sua prisão, que instalou uns lasers lá nos mechas voadores para tentar abrir um buraco lá no robozão da Kuvira e destruí-lo por dentro. A ideia realmente era muito boa, mas foi necessário o próprio sacrifício do Hiroshi Sato, que morreu ali para cumprir a sua missão e tentar ajudar a salvar a cidade e também se redimir por tudo que ele já havia feito. Assim, o resto do time Avatar consegue se infiltrar dentro do mecha. O Bolin e o Mako ficam encarregados de tentar parar a energia lá espiritual e também quase acaba morrendo, enquanto a Korra foi diretamente ao encontro da Kuvira. E lá, meus amigos, elas tiveram a sua última e intensa batalha. E no meio de tudo isso, o mecha acaba explodindo. Tanto é que no final ela acaba achando a arma ali do robozão e atira diretamente contra a Korra, que consegue criar ali uma proteção para todo mundo, enquanto a arma cria uma explosão tão gigantesca, mas tão poderosa, que acaba criando um novo portal espiritual no meio da Cidade República. Sim, a arma é a base então espírito, são transportadas para o mundo espiritual, e lá elas continuam a sua conversa, e a Kuvira já estava praticamente derrotada. Ela não tinha mais o que fazer, então o que restou foi ela se entregar finalmente. Elas voltam para a realidade, a Kuvira é presa, e temos um final muito feliz. O Varric se casou com a Zuli, o Wu do Reino da Terra acaba abandonando o seu posto, transformando o Reino da Terra em uma democracia, e o mais importante de tudo, a
Korra acaba junto com a Asami. As duas, de mãos dadas, super fofinhas e românticas, entram no portal espiritual, dando aquele olhar maravilhoso que na verdade deveria ser um beijo, da mesma forma que foi o final da lenda de Aang. E assim, meus amigos, chegamos ao final de Avatar, a lenda de Korra. E eu espero muito que vocês tenham gostado. O vilão final foi essa Kuvira, né? E apesar de algumas coisas que realmente me incomodam, eu acho que Avatar, a lenda de Korra foi uma continuação muito digna do universo de Avatar. Todas as suas revoluções tecnológicas e também amadurecimento das narrativas. Vimos diversos tipos de governos, vilões que tinham um propósito muito profundo, além de ser extremamente bem animado, cheio de cenas de ação, e também a parte engraçada, que eu acho que tem que ser obrigatório em Avatar. Mas enfim, né? Não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que gosta de Avatar, a lenda de Korra, ou que ainda não conhece, assim ele já... Que isso, hein? Cara, eu achei que terminava com ela lutando com aquele grupo, tudo, mas teve toda essa briga aí com a Kuvira, que realmente tem um nome belíssimo. Mas foi interessante, principalmente pra gente conhecer, e realmente agora deu pra fechar bem as lacunas de onde que tava cada personagem, né? Principalmente os eventos, como é que eles vão funcionando, né? Aquela parte ali daquele esporte que mostra bem no começo, eles dão uma trabalhada ali nele, né? Nos episódios, acho que iniciais da Lenda de Korra. Cara, ali eu já me dei um desânimo, tanto porque eu não curti, cara. É tipo quadribol de Harry Potter. Sei lá, cara. Não curto. não são os esportes que eu gosto, não, desses mundos fictícios. Galera, muito bom aí pra gente estar realmente sabendo como é que iniciou e finalizou esse baita desenho, né? A continuação daquele outro lá, que pra mim ainda é um dos melhores, cara. Além de Aang, eu acho muito bom. Mas principalmente por causa que eu curto mais esse tema, tipo Terra-média, sabe? Uma coisa assim. Não muito esse lado futurística, que é interessante de ter, mas pra mim não funciona muito. Eu curto mais aquela era ali, mais de boa ali da lenda de Aang. Mas cada um com o seu gosto. Beleza? Galera, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e prestigiar demais aí o Hora da História, que fez um trabalho magnífico, sempre contando aí com bastante detalhes. E a gente tá sempre bem ligado aí nas histórias dos desenhos, dos animes, tudo que a gente curte. E que às vezes a gente não consegue finalizar bem ele, ou não entendeu bem uma parte. Isso sempre é muito importante, às vezes a gente... Pô, cara, eu achei que tinha visto todo um desenho tal, mas revendo ali o resumo do Ciclano, acabei pegando ali, ó, e esclarecendo umas certas dúvidas que eu tinha. Pô, show de bola. Beleza? Se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!